Bom, gente, a primeira mentira que nós vamos remover da sua bagagem para oferecer ao seu relacionamento aí, né, as suas relações amorosas, para que elas mantenham sucesso, é que os outros são responsáveis por aquilo que você está sentindo, certo? Os outros são responsáveis pelos meus sentimentos. É importante você entender que ninguém, além de você, deve ser responsável pelos seus sentimentos. Eu não estou dizendo que eles não são. Talvez você acabou empoderando as pessoas que estão do seu lado, dando a elas poderes sobre as suas emoções, certo? Talvez hoje você não tenha controle. Quando eu digo que as pessoas não são responsáveis pelos seus sentimentos, talvez elas sejam, mas elas só são porque você conferiu a elas autoridades para se tornarem donas de suas emoções. Bom, gente, como eu disse, o contexto cujo qual você foi treinado, você estava inserido na sua infância, ele pode ter o propósito ou algumas funções de te tornar alguém ciumento, violento, certo? De transformar você num traidor. Inevitavelmente, nós vamos estar expostos a todas essas variáveis e elas podem, sim, nos influenciar de alguma forma. Nosso propósito aqui não é dizer que você não foi exposto a tudo isso. O nosso propósito é dizer que você tem condições de controlar todas essas coisas. Ao contrário de se tornar um traidor, ao contrário de se tornar um violento, você pode se tornar alguém passivo, você pode se tornar alguém fiel, vivendo exatamente o oposto, o contrário dessas informações que você acabou recebendo ao longo da sua formação. Deixa eu te explicar uma coisa que talvez possa te ajudar. Um marido marcou com a esposa um encontro amoroso e disse para ela: meu bem, amanhã eu vou chegar às 20 horas e você prepara uma comida levinha, coloca essas crianças para dormir cedo, certo? Nós vamos aí pegar uma série legal, um filme legal e vamos assistir juntos. Vamos ter uma noite de amor. Ele programou realmente aquela coisa gostosa que muitos de nós programamos, sabe, aquela viagem que parece que vai ser extraordinária, sabe, aquele passeio no shopping, aquilo tudo que nós fazemos, que quando nós estamos idealizando, nós estamos planejando da melhor maneira possível, mas quem depois de um planejamento extraordinário não voltou para casa antes da hora, não voltou para casa brigado, certo? Não viveu uma situação no percurso que foi uma situação extremamente desafiadora. Este casal está programando exatamente isso, certo? O que eu quero que você faça é o seguinte: todas as vezes que uma história estiver sendo contada, crie uma adaptação para a sua realidade, ou seja, para aquilo que você tem vivido no dia a dia, né? Para que toda essa estrutura chegue mais perto de você. Bom, no dia seguinte o homem saiu para trabalhar como combinado, e às 20 horas a mulher estava com a comidinha pronta, arrumadinha, bonitinha, aguardando ele chegar. 20h30, ele ainda não tinha chegado. Ela então liga para ele e o telefone dele não atende. 21 horas, ele ainda não chegou e agora ela liga, o telefone deu fora de área. 22 ele não chega, 23 horas ele aparece, agora ela está irritadíssima, suas emoções estão à flor da pele, ela quer uma briga, ela se sente violada, ela está se sentindo uma palhaça, ela acabou prestando um papel de idiota, ela está arrumadinha, a comida já esfriou, certo? E ela está envolvida nesse emaranhado de informações. Quando de repente ela visualiza, ela quer brigar, ela quer extravasar, mas ela resolve, né? Talvez depois de ter assistido o nosso curso, a nossa aula, ela resolve então buscar descobrir por que é que tudo isso aconteceu. Que motivo fez com que ele atrasasse tanto tempo sem lhe dar uma satisfação? Ela então segura suas emoções que ainda continuam lá, preste atenção. Eu não estou dizendo para você não ter raiva. Quando você necessitar ter raiva, você é gente. O que eu estou dizendo é o que você precisa, né, fazer com a sua raiva. Lembra do textinho bíblico? Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança. Me parece que o que o texto está querendo dizer é que o que é a ira? Um sentimento interno provocado por uma ação externa. Então essa mulher está mantendo o controle de seu nervosismo.
Quando o marido chega, ao invés de brigar, de xingá-lo, de esbravejar, ela trinca os dentes, controla as suas emoções e diz: o que aconteceu? Por que é que você está chegando nessa hora? Ele diz: amor, eu peguei o ônibus às 18 horas, 18h15, 3 assaltantes anunciaram um assalto. Roubaram tudo, inclusive o meu celular. E aí ela começa a fazer um paralelo entre suas emoções e o fato. Por que é que o telefone tocou e ele não atendeu? Porque o telefone não estava mais de posse dele, e sim agora do ladrão. Por que é que às 21 horas o telefone já deu fora de área? Porque o ladrão já tinha evadido, certo? E agora ele desliga o celular para que não seja localizado o produto do roubo. E agora ele continua narrando, dizendo que foram para fazer a ocorrência e que ele foi um dos últimos a fazer porque o ônibus estava lotado e ele ainda havia levado uma coronhada na cabeça. E quando ele foi fazer a ocorrência, o policial ainda achou que ele fazia parte da quadrilha e foi por causa disso que ele chegou às 23 horas. E agora provavelmente ela, de posse da razão, ou seja, da motivação que fez com que ele chegasse a essa hora, ela pode dizer: meu amor, graças a Deus que nada de mais grave te aconteceu. Celular nós compramos outro, documentos você vai retirar ou eles aparecem. Faz o seguinte, entra um pouquinho, eu vou esquentar a comida, nós ainda vamos assistir uma série, vamos fazer uma noite de amor. Eu sou mais bandida do que todos isso. Bom, gente, o tema da minha mensagem é uma verdade para não ser dita. Isso mesmo. Uma verdade para não ser dita. A minha temática hoje tem o interesse de mostrar a você que existe um sistema montado para que você não tenha acesso a essas informações. Ou se tenha acesso a essas informações, você não acredite nelas. Essas informações não ganhem de você o crédito. Porque, munido dessas informações, reconhecendo e tomando postura, inevitavelmente, Deus vai conduzir a sua vida para um próximo nível. Então, essa é uma verdade perigosa. É uma verdade ameaçadora à ação do mal, ao agir de Satanás. Então não há nenhum interesse do maligno de que tenhamos o entendimento disso. Vocês lembram que no Novo Testamento nós temos textos como: o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não conseguissem receber a informação de uma forma que conseguissem colocar em prática na sua vida, porque quem perderia com isso seria Satanás. Então, essas informações que eu vou te dar, talvez ela vai entrar em choque um pouquinho com o seu modelo mental, mas isso é necessário que aconteça, para ver se quebra rompe essas limitações. Então, eu vou pregar rapidinho, vou te dar alguns versículos bíblicos e nós vamos começar por Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Diz: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento, certo? Do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todos nós cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de Cristo, certo? E nos tornemos perfeitos, a perfeita varonilidade, certo? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. A minha tradução, ela diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé,
ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito. A perfeita varonilidade ali, ao homem perfeito. Quando nos deparamos com a palavra perfeição, ela pode ter um soar bem intrigante na nossa mente, porque uma das coisas cujas quais costumamos nos esconder mediante as nossas falhas é exatamente a imperfeição. Somos imperfeitos, ninguém vai achar ninguém perfeito, mas o texto bíblico diz que nós podemos chegar num ambiente de fé e de conhecimento do Filho de Deus, que pode nos fazer encontrarmos com a tal perfeição. Essa é uma proposta bíblica. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, não é isso. Mas que nós conseguiremos reduzir isso de uma forma bem expressiva, a ponto de não precisarmos dessa desculpa para justificar, certo, as coisas. Ah, não, eu sou desse jeito porque eu não sou perfeito. Também está querendo perfeição de mim? Ninguém é perfeito. Me parece que a Bíblia não concorda muito com essa posição, tá certo? A proposta dela é que sejamos santos como Deus é santo, é que cheguemos a um ambiente onde vamos reduzir os nossos erros num nível que muitas vezes nem será possível de visualizá-los, né? A olho nu. Essa é a grande verdade. Quando olhamos para o Velho Testamento, era muito fácil de enxergar um adúltero, sim ou não? Porque um adúltero no Velho Testamento, ele era considerado alguém que manteve um relacionamento, né, com uma mulher que não era sua, né? Ela era casada ou ele casado. O Novo Testamento, ele dificultou muito isso, porque ele disse: se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, eu já adulterei. Sim. Mas note que se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, é uma coisa e uma informação que o Cláudio pode não ter, a Poliana pode não saber, certo? Se nós olharmos e pensarmos assim, essa questão virou algo muito particular entre eu e Deus. O Velho Testamento diz: não matarás. O Novo Testamento diz que se eu irar contra meu irmão, eu já o matei. Eu matei meu irmão de fato? Não. As pessoas talvez sequer saibam que o meu ódio para com o outro, ele existe. Mas isso ficou entre eu e Deus. Então, me parece que o primeiro estágio dessa tal santidade e perfeição é removermos o pecado e essas ações de fora e transportarmos essas ações e pensamentos para dentro. Aquele que controla as suas palavras, certo? Se torna um homem que tem controle de sua vida. Muitas vezes você vai olhar para pessoas e você não vai enxergar nelas seus erros. Mas como essa pessoa não pode errar? Como ela pode não pecar? Ela conseguiu desenvolver um estilo de vida, certo? Que ela fez com que tudo o que ela gerencia está por dentro e não por fora. Ela conseguiu administrar tudo isso. Mas o que é isso? Isso é uma verdade perigosa, porque isso pode mostrar para as pessoas que é possível. E quando eu mostro para alguém que as coisas são possíveis, eu crio um sistema desafiador, porque aí os jovens começam a descobrir que é possível, e eles começam a procurar aquilo que por longo tempo não acreditavam que podia ser. Quando eu começo a mostrar para as pessoas um casamento satisfatório depois de 30, 40 anos de casado, um nível de comunhão, de intimidade satisfatório, um nível de respeito satisfatório, eu passo uma mensagem muito perigosa para a sociedade. Que mensagem é essa? É possível viver desse jeito. E pior, as crianças estão descobrindo que pode.
E se as crianças descobrirem que pode, elas podem começar a procurar esse tipo de vida. Então essa é uma verdade que a mídia não quer que ninguém saiba, até pelas informações que eu vou te oferecer agora. Então a palavra perfeição, ela não é uma brincadeira, não. A palavra perfeição aqui, ela não é uma linguagem figurada, não, ela é uma linguagem literal. Nós podemos nos aproximar da fé e da comunhão com o Filho de Deus de tal forma que alcancemos uma postura de varão perfeito. E ser alguém perfeito não nos dá por nós mesmos condições de entrar no reino de Deus. Por favor, certo? Sua teologia está atrapalhada. Você vai precisar do sangue de Cristo, seja você quem for. Mas essa é uma verdade extremamente perigosa. Por quê? Porque a Bíblia apresenta, certo, uma proposta de prosperidade, plenitude e felicidade. Porém, há uma campanha montada para combater isso. Pois quem encontra este lugar, certo, ele vai disseminar algo extremamente perigoso, porque é um lugar. Jesus disse algo muito precioso nesse texto, João 15, 4. Preste atenção. Permanecei em, e eu permanecerei em, como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós, ou nem vós, o podeis dar, se não permanecer em. Então preste atenção, eu quero que você entenda alguns estágios, e quero ser claro. Você começa andando com Deus. Repita, eu começo andando com Deus. Eu termino andando em Deus. Cristo começa andando comigo. Depois ele começa a andar em mim. Lembra? Lembra disso? Está contido e contém? Lembra? Então entenda bem. A nossa primeira caminhada é a caminhada de eu estou com Deus. Deus está comigo. Tá certo? Tá bom? Mas à medida que você vai desenvolvendo, ele não está mais com você. Agora ele vai estar em você. Esse é um outro nível. Então me parece que essa tal plenitude, felicidade, prosperidade é um lugar. Porque eu estou em onde? Em Cristo. E no lugar que ele vai me colocar. Então quando é que eu descubro que essas coisas estão acontecendo e que eu estou sendo puxado para esse novo estágio? Eu já andei com muita gente que anda com Deus, mas depois de um tempo eu comecei a andar com gente que andava em Deus, e eu comecei a ver a diferença. Todos são crentes, todos vão para o céu, mas havia uma diferença nítida, clara, certo? Do estilo de vida de quem anda com Deus e do estilo de vida de quem anda em Deus. Que Deus está nele e não simplesmente com ele. O que é que acontece com essas pessoas quando elas começam a andar em Deus? Quando Deus não está mais com ela, simplesmente estar nela. A primeira coisa que eu vejo é: diminui drasticamente nessas pessoas o desejo de ter as coisas. O significado das coisas para essas pessoas, elas diminuem. Não que elas não sejam importantes, elas não são mais prioridade. As pessoas, elas querem, elas almejam, elas têm seu interesse, isso faz parte da vida, mas não há mais prioridade nisso. As coisas começam a perder o valor para você.
Porque em Cristo você começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida. E que por mais que você tenha, você vai sair deste mundo da maneira que chegou, sozinho e sem nada. Essa é a grande verdade. Você chega só e sem nada, e sai só e sem nada, e às vezes deixando tudo o que construiu para os vivos brigarem entre si. Essa é a grande verdade. Então, quando as pessoas estão com Cristo, elas vêm para a igreja, elas querem carro, elas querem casa, elas querem isso, elas querem aquilo, elas querem aquilo outro. É um querer que é um negócio fantástico. Mas quando elas estão em Cristo, elas continuam almejando e querendo, sim ou não? Mas a intensidade diminui. E a Bíblia nos mostra isso de uma forma muito simples. Lucas 12:15. Dá uma lida nesse texto, certo? Olha como é que ele nos mostra, certo? Então lhes recomendou: tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olhe bem, a Bíblia em momento nenhum faz apologia à pobreza e à miséria. Aliás, eu acho que a Bíblia não é um livro para pobre. Não é, pastor? Que história é essa? Está lá escrito: os pobres sempre terei convosco. Pegou? Se eu li e a Bíblia diz: os pobres sempre terei contigo, isso significa que eu não sou. Certo? Você entendeu? Ou vai falar que eu estou discriminando os pobres? É que eu fiquei preocupado, certo? Mas a grande verdade é essa. A mensagem bíblica é uma mensagem de prosperidade, de avanço, de conquista, de crescimento. É isso. Em algum momento alguém deformou isso, inibiu as pessoas, começaram a comparar, certo? E a medir as pessoas de forma errada. Deus não está preocupado com seu tamanho. Deus não vai olhar seu tamanho, Ele vai olhar seu peso. Essa é a verdade. São os nossos valores, os nossos princípios. E a Bíblia está dizendo: vocês acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância de seus bens. Então, perto de Deus, as coisas materiais, elas já não são mais tão relevantes como eram antes. Elas são importantes, eu vou lutar, certo? Por isso, não estou querendo reduzir, né? Ninguém não. Mas eu preciso te mostrar isso. Pessoas espirituais em Deus precisam de menos coisas materiais, pelo menos para alimentá-las, certo? Para satisfazê-las. Essa é a verdade. Mas qual é o perigo disso? Qual é o perigo de você ir para esse ambiente onde as coisas materiais já não são tão importantes? Você para de comprar. O novo para você é novo até que fique velho de verdade. Quem diz o que você precisa é a sua necessidade e não o Polishop. Certo? Quem diz o que você precisa de verdade são as suas necessidades e as necessidades de sua família. Mas, gente, seja franco. Olha só. Você tem o iPhone, o top hoje qual é? 15, 16, o que é? Qual é o último iPhone que saiu? 15, o 15. O iPhone 15. Isso. Tem 5 anos que saiu o 14? Não? O 14 saiu 3 anos atrás? O 14 saiu 2 anos atrás? O 14 saiu há quanto tempo atrás? Quanto tempo? 1 ano? Aproximadamente 1 ano? Certo? E aí eu quero te perguntar: quem tem um 14? Eu tenho.
Aqui. Esse dia o cara falou para mim: pastor, o senhor tem um iPhone 14? O 15 já saiu. Eu falei: vai sair 16, 17, 18. Ele vai continuar saindo, vai continuar saindo, e vai continuar saindo. E ele me olhou assim com a cara de quem fosse muito melhor do que eu por causa de um telefone. Que coisa louca é essa? E tu, então, tu tem às vezes um Motorolinha? Tira do bolso, se tocou, você fala: cala a boca, miserável. Gente, dá licença. Eu não entendo, eu usei o Motorola, pelo amor de Deus, não estou ofendendo ninguém não, tá certo? Eu só estou querendo mostrar para onde é que nós fomos. Às vezes o que temos nesse ambiente globalizado tem mais a ver com os outros do que com você. É ou não é? Viajando por esse Brasil, eu já quis morar em tanto lugar, irmão. Pensa, eu chegava na casa de um cara, falei: caraca, maluco, fazer uma piscina dessa. Que quarto, meu Deus, que quarto. Entendeu? Aí eu viajava para outro lugar, falei: meu Deus, é aqui que eu quero morar. Nossa, que piscina, que quarto, que... Depois eu falei, eu contei uma história que o pessoal até riu muito. Eu viajei, o cara me levou para andar de lanche de jet ski. O cara mandou eu deitar numa lancha assim, irmão, assim, ó, na frente. E ele puxou a lancha, eu vi a lancha, fez assim, ó. Foi aqueles pinguinhos em mim assim. E eu falando: Jesus, se eu fui pobre, eu não me lembro. E aquela coisa fantástica, sensacional, extraordinária. Quando ele estacionou a lancha, sabe o que ele falou comigo? Não quer andar de jet ski, não? Eu já estou molhado, maluco. Eu, na verdade, vamos para o jet ski. A lagoa não é uma lagoa particular, porque eu não tenho autorização, tem que ter. Falou: aqui você pode andar. Lagoa é nossa. Falei: lagoa é nossa, maluco. É isso aí, mano. Certo? Tamo junto. No final, eu achei tão legal o jet ski que eu perguntei. Falei: rapaz, que troço bom. Ele falou: por que você não compra um? Eu falei: é muito caro. Quando ele falou o preço, eu falei: não é caro não. Dá para pensar em comprar. Voltei para casa, falei: vou falar com o Mary vai ficar doidinha quando eu falar com ela que nós vamos comprar um jet ski que é maneiro, que molha a gente assim nos pinguinhos. Cheguei em casa, mas pensa, querida, vou comprar um jet ski. Ela falou assim: e nós vamos andar onde? Aqui em Xerém. Aí eu não precisa nem do jet ski para levar um banho, não. Ela mesmo deu, entendeu, velho? E aí você começa a descobrir que tem muita coisa que não tem nada a ver conosco. Na nossa casa, no nosso... Está assim de coisas. Por quê? Porque a proposta do sistema é: não seja feliz com aquilo que você tem. Porque se você for, o sistema quebrou. Então, porque é difícil, certo? Então, a forma de estarmos plenos, de encontrarmos esse lugar de felicidade, de plenitude e de prosperidade, é trazer Cristo de fora para dentro. Ele vai parar de andar comigo e ele vai começar a andar fala assim: andar em mim. Isso, pronto. Aí eu sou feliz. Diminuo as compras, certo? O que os outros têm ou não têm já não irrita mais nós. Irrita você? Irrita não, né? Esse dia falou que um cara aqui no Mantiqueira passou numa McLaren. Alguém viu isso? Uma McLaren branca, um ronco. O cara dá uma acelerada daquela atrás do seu gol, bolinha. Não parece que tu precisa daquela McLaren? Não parece? Não parece que ele é melhor que tu naquela McLaren? Não estou desfazendo a McLaren não, rapaz. Certo? Eu só estou dizendo que às vezes nós não tem nem... Pensa, eu ir lá para o sítio numa McLaren. Off-road. Entende? Agora, nós só vamos nos satisfazer de verdade. Não interessa a quantidade de dinheiro que você tem. O dia que o Deus Todo-Poderoso morar dentro de você, dentro de nós. Posso ouvir um amém? Isso. Segunda coisa, certo? Que quando Deus vai para dentro, muda, certo? Você perde a postura do imediatismo. Tudo tem que ser na hora, certo? Ansiedade e estresse são companheiros de viagem.
tudo tem que ser, na hora. Eu não sei quem inventou essa porcaria de você mandar mensagem, agora você não vê que fica azul. Você quer pior? Já tem gente que tem isso aqui, mas não pode ver se está online. Aí você manda. Dá vontade de entrar aqui e falar: Senhor, me transporta igual Elias, para eu ir lá do outro lado esganar. Porque está o tempo inteiro com o troço na mão, a gente sabe que não larga. Sim ou não? Mas não responde. Mulher então é danada para fazer isso. E se nós não atende ela, cadê você? Você estava onde? Mão na cabeça, abre as pernas. Uma miserável. Então deixa eu falar uma coisa com você, brincadeiras à partes. Filipenses 4:6. Está aí, ó, para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Preste atenção, continue orando e apresente tudo diante de... É isso, a oração está lá, ó. Diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Não está dizendo para você não orar, ore, apresente a Deus, porém não ande ansi, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, se nós não prestarmos atenção, esse ambiente moderno ou pós-moderno nos deixou doente, com a necessidade de uma resposta e de um acontecimento imediato. E a única maneira de fazer isso, gente, de conseguir esse estilo de vida, é pegando um Deus de fora e levando para dentro. Aí você não anda ansioso por coisa alguma. Você continua orando, certo? Clamando, suplicando, mas você está tranquilo, porque sabe que o Deus que você serve te ouve, e aquele que há de vir virá e não tardará. Mas se não tivermos isso, seremos crentes, sim ou não? Iremos para o céu, sim ou não? Mas vamos ter uma vida de ansiedade. E aí eu preciso de revelações. Claro. Por quê? Porque Deus revela, sim ou não? Isso, mas eu tenho que estar atrás dessas procuras. Por quê? Porque Deus é sempre alguém fora de mim, é sempre alguém que está comigo. Quando Deus sai desse ambiente externo e entra, eu continuo respeitando o ambiente das revelações, o profético, os dons, sim ou não? Mas eu não vou atrás dele. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me seguirão. É assim que funciona. Tá certo? Então, é importante que nós venhamos entender isso. Provérbios, bota aí 21:5. Está aí, ó. Isso. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Está lá, o diligente, o cara que tem foco, o cara que vai. Está certinho. Os dois estão fazendo. Sim. Ok? A execução está acontecendo com os dois. Tá certo? Mas ele separa o segundo grupo, a pressa excessiva, ok? A insegurança, a sensação de que eu preciso fazer algo porque Deus está demorando demais. Foi assim que nasceu Ismael. O que você vê hoje, certo? Entre Hezbollah, entre Egito, entre palestino, certo? Entre o Iraque e o Irã e a briga contra Israel. Quem é Israel? Isaac. Quem são os muçulmanos? Ismael. Tá certo? Por quê? Porque alguém não suportou aguardar, esperar, certo? Foi isso que aconteceu. E aí nós temos os desgastes. Então, o segundo, a primeira coisa, de quem Deus está nele, ele perde ou diminui, diminui o desejo de obter as coisas. Segundo, a postura de imediatismo, ela desaparece. Terceiro, coloca aí Lucas 15, verso 17. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Terceira coisa que acontece com pessoas que Deus entra, ela começa a valorizar mais pessoas do que coisas. O jovem rico, antes de sair de casa, o que ele valoriza? Os bens. Pai, me dá parte dos meus bens. Está certo. Ele está numa fase da vida dele. Ele tem pai, sim ou não? Sim ou não? O pai está com ele, sim ou não? Isso. Mas agora que ele está lá fora e perdeu tudo, agora nesse ambiente de perda, o que ele fez? Ele lembrou do pai. Eu vou voltar para o meu pai. Ele disse: pai, eu não quero mais seus bens. Está certo? Eu só quero ser chamado de seu filho. O que ele aprendeu nessa viagem? Ele aprendeu, certo, que as pessoas, elas são mais importantes do que as coisas. Ali ele não perde só dinheiro, não. Ali ele perde a altivez, certo? Ele ganha a humildade. Ele entende o que é generosidade, o que é respeito, o que é educação. A vida está ensinando você, pare de se vitimizar, aprenda o mais rápido possível, porque Deus quer nos levar para um outro tipo de relacionamento, onde nós temos coisas, sim, temos coisas, sim, aprendemos a ter um equilíbrio para alcançá-las, sim, não precisamos puxar o tapete, não precisamos acelerar o processo, não estamos aí para o imediatismo, e aprendemos a valorizar pessoas, e não simplesmente coisas. O quarto ponto, coloca para mim Neemias, capítulo 4, verso de número 13. Olha aí, Neemias 4, 13. Isso. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Verso de número, deixa eu ver se eu peguei é isso aí. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Preste atenção. Quando Deus ocupa você, Ele agora está em você, você descobre que a sua família é o seu maior patrimônio. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu fizer alguma coisa de errado aqui, de forma administrativa, se eu der uma palavra grosseira, se alguém disser aqui que eu me comportei de forma indecente, com uma das irmãs, criando um ambiente de assédio, você sabe o que vai acontecer com a maioria de vocês? Vocês vão descobrir que eu não sou sério, ou que eu tive um deslize, uma queda, e o que vocês vão fazer? Sejam francos, vocês vão embora. Ninguém quer a família, sua família, num ambiente desse. Só que sabe o que vai sobrar para mim? A minha família. O que fica no final de tudo isso? Hoje eu viajo o Brasil, tem fila de pessoas para tirar foto comigo, certo? Hoje pessoas me dão coisas, me oferecem coisas, abrem portas. E não tem a ver com grana, não. Não tem a ver com grana, não. Aqui, é meu amigo, eu posso falar, não vou usar nome. Aqui tem camarada que hoje está mais rico do que era antes. E é muito rico, não é pouco, não, é muito rico. Você está entendendo? Muito rico. Mas hoje não tem mais a visibilidade e não serve mais, certo? Por propósito de grande parte das pessoas, certo? As pessoas já não tratam como antes. A verdade é essa.
Porque a maioria das pessoas não gostam de nós, só gosta do que temos ou fazemos. Basta aparecer alguém mais importante que elas vão embora. E se você gosta ou não, é assim que a vida funciona. Então pegue na mão da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos e valorize, porque é o que sobra. Mas você só descobre isso quando Deus está dentro. Se Ele não entrar, nós ficamos com essa visão doentia, certo? De que deixamos tudo na rua. Não, eu vou para o trabalho, eu vou trabalhar, isso aí. E aí o que eu deixo? Eu deixo tudo de mim no trabalho. Sabe o que fica no trabalho? Toda a minha educação. Sabe o que fica no trabalho? Todo o meu respeito. Sabe? Todo o meu vigor. Tudo. Eu deixo tudo no trabalho. Porque o trabalho é tudo. E o que eu levo para casa? Só o refil. Se um falou alguma coisa, minha irritabilidade vai nas alturas. Em casa, não sobra nenhuma educação, nenhum vigor, não pode ajudar em nada, não pode fazer em nada, porque o cansaço, porque a tolerância, porque isso, tudo ficou na rua. Porque as pessoas mais importantes são aquelas que vão nos abandonar. Faz sentido isso? Só que o que eu estou falando está indo na contramão. Porque está todo mundo preparando você, venda a sua melhor imagem para a internet, mostre para todo mundo. Acredita nesses sites de relacionamento? Olha lá, o cara bota a foto de Brad Pitt. Você vai lá e encontra Pedro de Lara. Você consegue entender? Porque hoje as pessoas têm que mostrar. Essa é a verdade. Sua família é seu maior patrimônio. Hoje eu vou bagunçar esse negócio aqui de certa forma, tá bom? Tá aqui, ó. Não é, irmão? Só você sabe a dor. O que você daria nesse mundo para ter sua filha de volta? Tudo. Talvez até a sua própria vida, para trocar por ela. Mas a gente só descobre nesses momentos. Então, antes que chegue o seu, você está entendendo? Porque não vai para a beirada da sua vovozinha, de sua mamãe chorar. Ela não escuta mais não. Então vai lá enquanto está vivo. Mamãe, vem cá, mamãe, como é que está a senhora? Dá um abraço aqui. Nossa, está pesando mosca, vai lutar. Certo? Vai lá dar um beijo. Esse aqui vai lá, ó. Todo dia beijar a mãe, não é verdade? E o pai? Às vezes nem lembra mais dele, já está com a cabeça meio confusa. Troca o nome dos irmãos. Não é? Porque é assim. Eu chegava na casa do meu pai, ele chamava Adelso, Adalberto, Gilberto, e eu estava já tá indo. Cláudio, eu falei, sou eu, agora sou eu. Parecia chamada na escola. Entendeu? Mas quando morre, você não tem dor não, só a dor da partida. Mas foi tão legal tudo que viveu. Essa é a grande verdade. Então sua família é o seu maior. Fala assim, minha família é o meu maior patrimônio. Então está lá o texto que botaram ali, está ali. O Neemias não era otário, sabe o que ele fez? Pegou os caras e botou lá para proteger sua própria. Porque quem protege sua própria casa, entrega a sua própria vida. É assim que funciona. Então para com esse negócio. Não é igreja, por favor. Eu sou invocado com esse negócio de gente que acha que igreja é refúgio, bunker, para você fugir da guerra de casa. Em casa é tão ruim que eu trabalho no ministério infantil, trabalho no ministério isso, dou aula não sei onde, e visito os outros, e faço isso, e prego nos cultos. Isso. Aí você fala, nossa, que pessoa dedicada. Não, está fugindo do marido, fugindo dos filhos, daquele ambiente de escassez. Isso aqui não é cidade de refúgio não. Pastor, mas lá é ruim, então melhora. Esse dia a mulher falou para mim, minha casa é um inferno. Eu falei, então vai, Satanás. Ficou chateada comigo. Como é que alguém vai falar que a sua casa é um inferno, rapaz? Quem é que mora no inferno? Sangue de Jesus. Hoje eu tomei meu remédio, não. Vamos lá. Vamos lá. 5. Já estou terminando já. Mas ainda falta 15 minutos. 5. Certo? Aquele que Deus está nele procura diminuir o sofrimento do próximo. A manifestação do amor ao próximo é nítida quando Deus está nele. Sim ou não? Isso. Aquele que Deus está nele, ele sabe que o irmão não é maior do que ele. Escute isso aqui, viu?
A Bíblia diz: amai o próximo como. Então o primeiro mandamento qual é? Eu costumo dizer que, na verdade, para mim, tem 11 mandamentos. Tá certo? O primeiro qual é? Amai a Deus. E o segundo? Amai ao como. Então presta atenção. Amai ao próximo como a ti. Primeiro eu amo quem? Eu. Nesse texto você vê duas orientações. Ame o próximo como você ama você. Então você ama primeiro a. Vamos na ordem direitinho. Você ama primeiro a, depois, e depois, isso aí. Então quem anda com Deus, ele, né? O Cid me fez uma solicitação, falou: pastor, dá um aviso para a igreja, porque está chegando agora o início do mês, nós distribuímos alimento para as pessoas. Então avisa para quem tem, para que no próximo domingo tragam, certo, 1 quilo de alimento, ok? Para que nós possamos distribuir. O que é isso? Isso é preocupação com o próximo, sim ou não? Isso, e o pastor que esqueceu de fazer o anúncio na hora certa. Então usei. Tá certo? Fiz as duas coisas num ambiente só. Tá aí a turma que caminha comigo, estamos juntos nesse negócio. É isso aí. Você consegue entender? Então, aquele que Deus está nele, vamos lá, coloca Neemias. Isso, 2:2. Neemias 2:2. Isso, olha lá. O rei disse o quê? Entendi. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi. Presta atenção, esse cara está numa situação bem interessante. Ele é um copeiro do rei. Para a época, essa posição não é simplesmente um garçom, certo? É uma posição de muito destaque e de muita confiança. Primeiro porque grande parte da morte dos monarcas nessa época passava pela cozinha. Era o envenenamento. Tá certo? E alguns também defendem a tese de que esse cargo dava direito ao indivíduo de ser um influenciador, um conselheiro. Então, para você entender bem, o cara que está vivendo isso aqui, ele está com o boi dele na sombra, certo? Aqui é um momento extraordinário. E Neemias está vivendo, né, parte do governo persa num ambiente fantástico de proteção, de prosperidade, de tudo. Ele se vestia bem, ele comia bem, ele morava bem, está tudo certo com ele. Mas ele vai se apresentar ao rei com um semblante triste. O rei desconfia, porque não é possível que o cara que tem tudo que tem esteja. Então o que é que o rei pensou? Tem alguma coisa nessa comida, tem angu ou tem caroço embaixo desse angu. Quando ele apresenta triste, o rei me perguntou: por que você está triste se você não está doente? Eu estou vendo que isso é uma preocupação, é uma tristeza do seu coração. E aí ele vai dizer: eu estou assim porque o meu povo está assolado, eu estou assim porque a minha cidade está em escombros. Neemias está vivendo um momento bom. A situação daquele que Deus está nele, por melhor que esteja, há sempre nele a preocupação se alguém não tem falta daquilo que ele tem em abundância. Essa é a grande verdade. Nós começamos a descobrir que o bem-estar do outro nos faz tão bem que nós vamos procurar com todas as nossas forças diminuir, amenizar o sofrimento do nosso próximo, do nosso irmão. É isso que Neemias está, ele está muito bem, mas seus irmãos não estão bem. Então ele vai até o rei e disse: eu preciso fazer alguma coisa, eu estou bem, mas tem gente que não está.
E pasme vocês, a maioria das pessoas que me procuram, não me procuram para pedir bens materiais, elas me procuram para serem ouvidas, para receberem uma oração, coisa que qualquer um de nós poderíamos oferecer, mas às vezes achamos que não somos capazes. Sexto, Provérbios 14:4. Provérbios 14:4. Não havendo bois, o celeiro, o curral, fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Presta atenção, quando Deus está em você, você acredita na força, né, do trabalho e no poder do trabalho. Você sabe, uma das coisas que Deus vai mostrar a você é o quanto o trabalho é importante, é o quanto o trabalho é poderoso. Não há nenhum sentido em um crente, em aquele que Deus está nele, que ele seja preguiçoso, que ele não goste de trabalhar. Se essa pessoa é preguiçosa, não gosta de trabalhar, não acredita na força e no poder do trabalho, Deus está com ela, mas não nela. Ele está com ela para levá-la para o céu, mas não está nela para fazê-la prosperar. Sabe o que Deus? Olha bem, dá uma olhada no que está escrito. Ah, não tem boi? Então não precisa limpar o curral. Só que ele está dizendo, se não tem boi, não tem sujeira. Mas se não tem boi, não tem a força para que você receba a colheita. Pare de querer fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não tem como. Quando Deus está em você, você sabe o poder do trabalho, né? A força que o trabalho tem. É um texto que nos faz refletir, ó. Ah, não quer trabalhar não? Está reclamando da sujeira? Então tá bom, o celeiro vai ficar limpo. Você não precisa, certo? Mas também, o que você faria com o boi, certo? Numa colheita, num arado, tenta fazer por você mesmo com a enxadinha e você vai ver. Então pare e pense nisso. E o sétimo, para terminar, repita comigo, a fé se torna um fundamento de suas ações. Quando Deus está em você, tudo que você faz é pela fé. Todas as suas ações, certo? Nós descobrimos, certo, que obras sem fé são apenas resultados para este mundo. Tem gente que faz muita coisa sem fé, sim ou não? Por causa da força do trabalho. Sim ou não? Sim. A fé sem obras é uma grande farsa, já diz Tiago, certo? Como eu tenho fé e não tenho obras? Mas a fé e obras, ou as obras com fé, elas nos trazem resultado nessa terra e no céu. Então, só para eu terminar e recapitular, pegue Deus de fora, coloque dentro. Como é que eu sei que Ele está dentro? As coisas materiais diminuem, certo? Seus valores. A postura do imediatismo vai e eu me sinto mais seguro. Eu começo a valorizar mais pessoas do que coisas. A minha família se torna o meu maior patrimônio, certo? Eu vou procurar diminuir o sofrimento do próximo. Eu acredito na força do trabalho, certo? E no poder do trabalho. E a fé se torna, né, o centro, o fundamento de todas as minhas ações. Pense onde você está e para onde você está indo. Não se conforme com Deus que só anda contigo, mas não consegue entrar em você. E não consegue estar em você. Vamos para esse novo estágio. Novo estágio. Novo estágio. Novo estágio. Novo estágio. Novo